Não fecha não, né, irmão? Estão visualizando aí o slide, gente? Sim. Beleza. Então vamos lá. Bom dia, pessoal, a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia aqui da Escola Agrícola de Granja. Ainda não pisamos na escola, né? Mas estamos aqui para assistir a nossa aulinha. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, os filósofos pré-socráticos. É muito importante que vocês estejam anotando, estejam aí fazendo as devidas observações, porque, como vocês sabem, a prova ela vai exigir de vocês um conhecimento sobre todos esses filósofos que nós estamos trabalhando. Então, até sugeri que vocês fizessem aí no caderno uma espécie de tabela, onde de um lado vocês colocariam o nome do filósofo e do outro lado vocês colocariam o elemento que corresponde ao filósofo. Então, até agora, a gente já viu esses filósofos aqui que eu vou passar para vocês. Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo do mundo ocidental, da Grécia, que tem como elemento, que tem como arqué, a água. Lembrando que a palavra arqué significa o elemento que dá origem, certo? Então, para Tales, o elemento que dá origem a tudo é a água. Nós temos aqui o apeiron, certo? O apeiron, que é o elemento desse segundo filósofo aqui, chamado Anaximandro de Mileto, certo? Anaximandro de Mileto, que tem como elemento o apeiron. E o que é o apeiron? O apeiron é aquilo que é ilimitado, infinito e indefinido. Nós temos aqui, gente, o Anaxímenes de Mileto, que tem como arqué, elemento que dá origem a todas as coisas, o ar. E aí os dois últimos que a gente viu na nossa aula anterior, Xenófanes de Cólofon, que tem como arqué, que tem como elemento que dá origem a tudo, a terra. E, para finalizar, até a aula passada, a gente viu aí o Empédocles de Agrigento, que a gente até comentou, que esse Empédocles, vocês aí que gostam muito de anime, de desenho animado, existem muitos desenhos animados que trazem os 4 elementos da natureza como sendo algo poderoso, Alguns personagens que conseguem dominar um desses elementos, ou os 4 elementos, têm poderes incríveis, E aí o Empédocles, ele vai dizer que esses elementos, eles é que dão origem a tudo. Eles é que dão origem ao universo. Eles é que dão origem à física. Só que esses 4 elementos, que são terra, fogo, ar e água, eles não atuam sozinhos. Eles podem estar unidos, eles podem estar combinados através do amor, e eles podem se afastar, eles podem se separar por causa do ódio. Então, quanto mais amor, mais unidos estarão esses elementos. Quanto mais ódio, mais afastados estarão esses elementos. Ok? Na aula de hoje, nós vamos conhecer mais 2 filósofos, pré-socráticos, Demócrito e Pitágoras, certo? A gente deve lembrar, pessoal, que esses filósofos, eles, no início dos tempos, eles não eram apenas filósofos.
A gente sabe que esses pensadores, eles tinham uma visão muito grande do mundo. Até porque as ciências, elas não estavam ainda muito bem divididas. Então você vai ter pensadores que eram filósofos, que eram matemáticos, físicos. A ciência nasce junto com a filosofia. As ciências, elas são filhas da filosofia. A filosofia é a mãe de todas elas. Então, na medida em que a filosofia nasce, essas outras ciências também vão se desenvolvendo através dos próprios filósofos. O Demócrito, ele é um exemplo disso. Se você for lá no seu livro de química, quando vocês receberem, ou se vocês pesquisarem aí rapidamente na internet, vocês vão ver que o Demócrito, ele é um dos criadores da química. Ele é considerado, juntamente com outro filósofo chamado Leucipo, certo? Leucipo, vou até escrever aqui no chat para vocês pesquisarem depois, certo? Peraí. Olha, tem gente para entrar. Aqui, ó. Leucipo, para vocês pesquisarem depois, tá? Então, Demócrito e Leucipo, eles fazem parte de uma corrente, de um subgrupo dentro dos pré-socráticos, chamado de atomistas. Atomistas. Esses atomistas, eles ajudaram a criar a ciência que a gente chama hoje de química. Então, perceba que Demócrito não era só um filósofo, ele era também um químico. E o que é que Demócrito acreditava, pessoal? O que é que Demócrito acreditava? Demócrito, ele acreditava que tudo que existe no universo é constituído, é feito por átomos. Tudo que existe no universo, tudo que existe no mundo, tudo aquilo que é feito de matéria. Vocês sabem me dizer o que é matéria? Alguém sabe me dizer o que é matéria? É tudo que ocupa lugar no espaço. Isso. Tudo que ocupa lugar no espaço. Primeira aula de química a gente aprende isso, né? Então, tudo aquilo que é feito de matéria e até aquilo que não é feito de átomos. Para o Demócrito, a vida, o universo, a natureza surge a partir do átomo. Surge a partir dos átomos. Né? Então, as pedras são feitas de átomos, as plantas são feitas de átomos, a água é feita de átomos, os seres humanos são feitos de átomos, as roupas que a gente veste são feitas de átomos, até o nosso pensamento, a nossa voz, são feitos de átomos. Tudo que vocês imaginarem é feito de átomos. Agora você pode se perguntar, por que uma pedra, ela é mais pesada que uma folha de papel? Por que uma pedra é mais pesada que uma folha de papel? Aí Demócrito vai dizer, porque os átomos da pedra são maiores e mais pesados. Os átomos da folha de papel são mais leves. Por isso a diferença de peso. E o nosso pensamento são formados por átomos muito leves. Por isso que não dá para a gente ver o pensamento, né? Não dá para a gente ver a voz. Mas a gente sabe que eles existem. A voz, inclusive, é algo bem esquisito. Vocês não acham, não, gente? A voz e o pensamento são coisas muito esquisitas. Porque a voz e o pensamento estão dentro de nós, mas ao mesmo tempo não. Se você abrir o seu corpo, você não vai encontrar dentro dele voz. Corta aqui os peitos, né? Aí, não. Você não vai encontrar voz. A voz é algo que o seu corpo produz. Pessoal, tem uma Pode amiga, a falar. Mayra tá pedindo que você aceite ela para ela entrar.
Será que eu aceito? Pronto, está aceitado. Beleza? Então a voz, como eu estava dizendo, não é algo que está dentro de nós, mas o nosso corpo produz. Do mesmo jeito o pensamento. Se você abrir a sua cabeça, você não vai encontrar pensamento lá dentro. Você vai encontrar o cérebro, que é uma massa. O cérebro é uma massa. E aí essa massa, juntamente com ondas elétricas que o seu corpo produz, que faz o que a gente chama de pensamento. Mas o pensamento não é uma coisa que você consegue pegar, tocar. Mas é feito de átomos, assim como o teu corpo. Só que átomos mais leves. E por que a gente não consegue ver os átomos? Anote aí no seu caderno. Porque para Demócrito, isso mais ou menos 400 anos antes de Cristo, para Demócrito, os átomos, o que são os átomos? São partículas invisíveis e indivisíveis. Os átomos são partículas invisíveis e indivisíveis. Vou repetir só mais uma vez. Os átomos são partículas invisíveis e indivisíveis. Ou seja, a gente não pode ver os átomos, porque eles são invisíveis, e a gente não pode dividir os átomos. Não posso pegar um átomo e cortar ele no meio. Nem posso cortar em várias partes. Aí vocês vão dizer o seguinte, alguém poderia lembrar, né? Assim, vale, professor, na aula de química e também na aula de física, a gente aprendeu que os átomos, eles possuem um núcleo, eles possuem partes pequenas, partes menores. Por que o Demócrito dizia que eles eram indivisíveis? Porque naquela época o Demócrito ele não tinha todas as ferramentas que a gente possui hoje, certo? Percebam, 400 anos antes de Cristo. E o sujeito, sem tecnologia nenhuma, já conseguiu afirmar, através de uma argumentação, que todos os corpos são feitos de átomo. Que o átomo seria uma partícula invisível e indivisível. Os cientistas que vieram depois, eles partiram da teoria de Demócrito. Mesmo eles tendo avançado, mesmo eles tendo descoberto que os átomos poderiam ser divididos, mas eles partiram da pesquisa de Demócrito. Agora, uma coisa importante. Nem só de átomos os corpos materiais são formados. Nem só de átomos os corpos materiais são formados. Existe algo nos corpos além dos átomos. Sabe o que é esse algo? O que ele chama de vazio ou nada. Espaço vazio. Aí eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Cadê a Jaqueline? Tá dormindo ainda? Tá acordada, Jaqueline? Eu tô. Pronto. Jaqueline, tu entende bem de medidas? Tu reconhece bem assim? Consegue identificar quantos metros tem alguma coisa? Algumas vezes, professor, Por se eu exemplo, apertar pra mim, não, é uma pergunta simples. Por exemplo, a sala da tua casa. Tu acha que ela tem quantos metros quadrados assim? eu sei não, nunca medi. Mas tu acha que tem assim, sei lá, uns 5 metros quadrados, 7? Vamos dizer que a sala da tua casa Uns tenha 7 por 5 metros aí. quadrados, tá bom? 5 metros quadrados, mais ou menos. 2 metros por 2,5 e tal. Aí um quadradozinho aí, que a gente consegue, né,
se locomover. Tu acha que cabe mais ou menos quantas pessoas em pé aí na sala da tua casa? Se tu fosse fazer uma festa, depois da pandemia, é claro, né? Tu acha que caberiam quantas pessoas aí na tua sala? Umas 30, umas 50, Umas. Eu não sei não, umas 15. umas 15? Beleza. É porque tem uns móveis, né? Também. Uhum. Se tu tirasse todos os móveis, tu acha que caberia umas 25, 30 pessoas? 20. Umas 20, né? Então, vamos ver se eu estou entendendo. Se tiver 3 pessoas, essas pessoas conseguem andar de boas na tua sala, beleza? Conseguem se Uhum. locomover, conseguem andar de boas na tua sala. Mas se tiver 30 pessoas, já vai ficar um aperto do cão. É isso? Vai, com certeza. Se tiver 70 pessoas, ninguém se mexe na sala. Ah, Fica fiquei todo mundo morta logo preso. no chão, passando mal. Fica todo mundo preso. Então, Jaqueline, olha só a pergunta que eu vou te fazer. O que é que possibilita as pessoas caminharem na tua sala? O que é que possibilita? O que é que torna possível 3 pessoas caminharem na tua sala? Eu não entendi, não, professor. Ó, tu me falou que a tua sala, na tua sala, 3 pessoas conseguem caminhar livremente. Mas se tiverem umas 70 pessoas, não dá para caminhar, fica todo mundo espremido. O que é que possibilita essas 3 pessoas caminharem na tua sala, na sala da tua casa? Se alguém quiser ajudar a Jaqueline, pode ficar à vontade também. O espaço Oi, entre tá. elas. Exatamente, Yasmin. O que possibilita que essas 3 pessoas se movimentem na sala é o quê? O espaço vazio. Que a gente pode chamar também de quê? Esse espaço vazio. Qual é o outro nome que a gente pode dar para vazio? Nada. Nada. Então, o que possibilita o movimento é o nada que existe na sala da Jaqueline. Entenderam aí? Porque se no lugar desse Agora eu nada, entendi. se no lugar desse nada, se a gente preenche esse espaço vazio com alguma coisa, aí o movimento ele não é possível. Se a gente coloca 70 pessoas na tua sala, fica todo mundo sem poder se movimentar. Certo? Fica todo mundo sem poder se movimentar. Não é possível o movimento. Na física, pessoal, lá vou agora invadir a aula do professor André. Na física, como é que a gente pode conceituar a palavra movimento? Se tivesse agora uma prova de física e o professor perguntasse o que é movimento, vocês colocariam o quê? O que é que E significa a palavra movimento? eu não sei explicar direito, mas se eu tivesse que responder, eu ia dizer que é o deslocamento de uma coisa ou de alguém, alguma coisa, a outro lugar. Pronto, então é uma mudança de lugar, de espaço. Eu estou em Camusim, eu vou em Granja, então eu movimentei. Eu mudei o meu lugar, eu mudei o meu espaço. Eu estava em Repouso, aí eu mudei de estado. Então, movimento significa também mudança. Mudança de estado, mudança de espaço, mudança de lugar. O que é que isso tem a ver com Demócrito? Tem tudo a ver. O nosso corpo, ele muda, não é, pessoal? Nosso corpo muda. O corpo de vocês é o mesmo de 5 anos atrás? Não. Claro que não, né? Claro que não.
Por que o corpo de vocês muda? Porque os átomos, eles se movimentam. Agora, se o nosso corpo fosse formado só por átomos, não tinha como esses átomos se movimentarem. Porque eles seriam tipo a sala da Jaqueline com 70 pessoas. Ó. Se o nosso corpo fosse formado só por átomos, eles estariam lá espremidos, se batendo um no outro. Agora, o nosso corpo ele só consegue mudar, ele só consegue se movimentar porque além de átomos, existe nele vazio. Existe dentro de nós o nada. E esse nada é aquilo que possibilita o movimento dos nossos corpos. Né? Movimento no sentido de mudança. Olha esses cabelos brancos que eu tenho aqui. Ó. Há 5, 6 anos atrás eu não tinha, não. Essa barbicha red body que eu tenho aqui, eu não tinha, não. Entende? No campo afetivo, isso também é do mesmo jeito. Se a gente já soubesse de tudo, não teria sentido a gente fazer esforço para aprender coisas novas, pois não caberia. Se na casa da Jaqueline já tivesse 70 pessoas na sala, não adiantaria ela fazer esforço para botar mais 1, 2, 3, porque já estaria preenchido. Então, às vezes, presta atenção no que eu estou dizendo. Às vezes, a gente considera a ausência, a gente considera o vazio coisas ruins, coisas negativas. Mas o Demócrito está dizendo que sem o vazio, sem a ausência, sem o nada que a gente percebe dentro de nós, a vida não tem o menor sentido. Porque é a partir do momento que você reconhece esse vazio, é a partir do momento que você reconhece essa ausência, que você busca um preenchimento dessa ausência, o preenchimento desse vazio. Então, se na sala da Jaqueline só tem 3 pessoas, essas pessoas vão poder andar, vão poder se locomover, vão poder escolher o espaço que elas querem ficar. Da mesma forma que os átomos. Entende? Então, toda mudança que existe em nós só é possível por causa do vazio. Então, para Demócrito, presta atenção, a arqué, aquilo que dá sentido e origem a todas as coisas é o átomo. Mas, para que esse átomo proporcione o movimento, a mudança das coisas, é necessário que exista nas coisas esse vazio. Então, as plantas são formadas por átomo e vazio. As pedras, por átomo e vazio. Os animais, átomos e vazio. E nós, seres humanos, átomos e vazio. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Entenderam aí o esquema do Demócrito? Sim, Certeza? certeza. Então, podemos passar para o próximo, que é muito conhecido de vocês, né? Eu acho que não tem um aluno que já passou pelo ensino fundamental que não tenha ouvido falar de Pitágoras, né? Famoso aí no Teorema de Pitágoras, mas que também, gente, é muito importante na filosofia. Muito importante. O Pitágoras, ele nasceu numa cidade chamada Samos, por isso a gente pode chamar ele de Pitágoras de Samos. E esse cara, ele era muito influente na Grécia. Tanto que ele tinha muitos seguidores, tipo no Instagram, né? Ele tinha muitos alunos. Esses alunos, que eram uma espécie de aprendizes, eles faziam parte da escola pitagórica, que era a escola de Pitágoras, né? E entre outras coisas, pessoal, eles acreditavam num negócio chamado reencarnação da alma. Já ouviram falar disso? Esse negócio de reencarnação? Já ouviram falar? Sim, Alguém sabe me dizer mais ou menos o que é a reencarnação? é como
Se depois que a tipo pessoa a morresse, vida ela após a fosse ter outra morte. vida por causa do Um de cada espírito. vez. Um de cada vez, vamos lá. É meio que a É, vida após a morte. O que mais? Ó, o Rian tá dizendo aqui, peraí. Voltar a viver com outro corpo, eu acho. É isso mesmo, Rian. É mais ou menos assim. Eu tô vivendo aqui, aí eu vou morrer. O que é a morte para o Pitágoras? A morte é a separação do corpo e da alma. Esse corpo ele vai ser destruído pela natureza e a alma ela vai ficar num estado de espera, num outro mundo. Depois de um certo tempo, essa alma ela vai voltar para esta vida, só que em um outro corpo, certo? Seja num corpo de um animal, muitas vezes numa planta, ou então num corpo de um outro ser humano, certo? Então a alma, ela participaria desses ciclos. Aí sabe quem foi que criou essa ideia na Grécia? Né? Pitágoras, certo? Ele foi um dos primeiros a afirmar essa teoria da reencarnação da alma. Mas a gente não está aqui hoje para falar dessa reencarnação, não. A gente está aqui hoje para falar um pouco daquilo que o Pitágoras pensava a respeito do surgimento das coisas. Para o Pitágoras, pessoal, pode parecer estranho, né? Pode parecer papo de matemático. Mas para o Pitágoras, o universo, presta atenção no que eu vou dizer. Para o Pitágoras, o universo, ele surgiu a partir dos números. Surgiu a partir dos números. Seria impossível o universo existir sem a matemática, sem os números, especialmente sem a geometria, que é o estudo das formas. Por quê, professor? Eu não sei se vocês perceberam, mas se a gente olhar para a natureza, se a gente observar a natureza, o universo, a gente vai identificar uma certa lógica nas coisas que acontecem. Não sei se vocês já observaram, mas os pássaros voam, não é? E os pássaros voam porque têm asas, penas, o corpo deles é leve. Não sei se vocês já perceberam que os peixes, eles vivem dentro da água porque possuem escamas, o corpo deles é adaptado para respirar, né, Rian? Embaixo d'água. Não sei se vocês perceberam, mas a gente consegue segurar objetos porque o formato da nossa mão é exatamente do jeito que é. A gente consegue falar porque as nossas cordas vocais estão exatamente no lugar onde deveriam estar e produzem essas ondas sonoras que deveriam produzir. Entende? Parece que na natureza cada coisa está onde deveria estar. Já pararam para perceber isso? Já pararam para refletir sobre isso? Se você pensa, por exemplo, na gravidez de uma mulher, para mim, pessoal, é algo assim fantástico, porque você tem ali a junção, né, do espermatozoide com o óvulo, e são coisas quase insignificantes a olho nu. Mas quando um fecunda no outro, você tem ali a criação de um feto que começa também do caroço de feijão. E aí vai se formando, vai crescendo dentro do corpo da mulher. O corpo da mulher proporciona a temperatura, as condições ideais para que esse feto se desenvolva. O próprio corpo produz uma forma desse feto se alimentar através do cordão umbilical, que é um cordão que se cria dentro da mulher e liga o corpo dela ao corpo do bebê, de uma forma que tudo que ela come alimenta também o bebê. Que doido.
ao mesmo tempo em que nos seus seios o próprio corpo produz o alimento para os primeiros dias de vida da criança, e quando atinge exatamente os 9 meses, o próprio corpo ele se encarrega de expulsar, né, de fazer nascer aquele ser humano e de proporcionar o alimento para ele nos primeiros anos de vida. Entende? Se vocês não conseguem enxergar nisso algo fascinante, eu consigo, viu, gente? E eu acho muito incrível mesmo. Por exemplo, quando você analisa na astronomia a posição dos planetas. O planeta Terra, aparentemente, né, no sistema solar, é o único planeta que possui vida. E ele está geometricamente na posição ideal para ter vida. Por que não tem vida nos outros planetas? Porque ou estão muito perto do Sol, ou porque estão muito longe do Sol. E por que tem vida no planeta Terra? Porque ele está onde deveria estar. Parece que alguém mediu a distância e disse, não, bora botar o planeta Terra aqui, porque se ele ficar aqui, vai ter vida nele. Vocês não acham estranho, não, essas coisas? Ou eu estou viajando demais? Tipo, mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Eu acho muito louco também. Não sei se vocês já viram, tem uma pintura que é o Homem Vitruviano, que é um homem pelado, com os braços e as pernas abertos, e aí tem um círculo traçado assim ao redor dele, né, demonstrando a geometria do corpo humano. Nós parece que fomos milimetricamente pensados. Se você pegar o seu pé, você vai ver que ele é do tamanho do seu antebraço. Verdade. Já pensou, por exemplo, se os nossos olhos eles fossem na ponta dos dedos dos pés? Se os nossos ouvidos fossem no bumbum e uma orelha de cada lado? Aí você tá viajando, viu, professor? Não, é que eu estou querendo dizer que no nosso corpo cada coisa está onde deveria estar. Tudo no nosso corpo possui uma função. Por que a gente tem sobrancelha? Porque a sobrancelha ela serve para proteger os nossos olhos. Ei, professor, Os mas tem uma nossos... parte no corpo masculino que não tem função alguma, não. Tá lá só por estar, você sabia? Qual é? É o peito do homem, o mamilo. Serve pra quê? Pra nada. Não sei. Mas, por exemplo, os cílios. Certo, sim. Serve para fechar o olho, entendeu? Serve para Serve fechar pra o quê, olho. moleque? Você só fecha o olho porque os cílios encaixam. Então percebam, parece que isso foi pensado. Parece que isso foi, sei lá, parece que isso foi planejado. Parece que alguém se encarregou de fazer tudo isso. Professor, Pode falar. eu lembrei agora de um negócio. Você já percebeu que o cérebro deu nome a ele próprio? Tipo, o cara pensou com o cérebro em dar o nome do cérebro de cérebro. Então o cérebro se nomeou. E Aí eu as fico, palavras? Yasmin, as palavras? Porque nem sempre as pessoas falavam do jeito que a gente fala agora. Então as pessoas começaram a juntar os sons. E aí teve alguém que pensou, rapaz, isso aqui que a gente está fazendo, esses sons que a gente está emitindo, vamos chamar de palavras. Então vamos chamar as palavras de palavras. Não é não? Professor, isso é uma coisa que eu sempre me questiono. Tipo, por que é que o nome disso é isso ou aquilo? Se eu começar Exatamente. a pensar nisso, eu fico louca. Podia ser qualquer outro nome.
Tipo, cadeira, podia se chamar computador, podia se chamar mesa, mas alguém decidiu que seria cadeira. Entende? Então é muito doido pensar no surgimento das coisas. Então, para o Pitágoras, as coisas que existem, as coisas naturais, elas não podem ter surgido do nada, porque elas são muito perfeitas. A Terra, o planeta Terra, não pode ter surgido do nada, porque ele está na posição que ele deveria estar. As plantas, os animais, têm as características que deveriam ter para sobreviver. Então, para Pitágoras, o universo e a natureza foram criados por um grande matemático, um grande geômetra, alguém que dominava a geometria, alguém que dominava o cálculo, alguém que conseguiu planejar todas as coisas. Entenderam aí? Alguma Sim. dúvida, alguma pergunta? Portanto, para Pitágoras, a arqué são os números, a matemática. Ok? Dúvidas, perguntas, Ei, piadas? professor, você já assistiu a série Young Sheldon já? Ainda não. Eu Netflix, acho que ela acabou. É do menino que ele é de uma família religiosa, né? Só que ele é ateu. Aí ele não acredita em Deus. Aí depois de acontecer um negócio lá, ele percebe assim, né? Que o universo assim é meio que ser perfeito, né? E isso não pode ter sido uma mera coincidência. Com certeza foi Deus que fez. Porque uma coisinha de nada, o universo podia, sei lá, ser destruído, né? Exatamente. A gente chama esse criador do universo de Deus. Pitágoras, ele não chama de Deus, né? Mas ele vai dizer que esse ser que criou o universo, ele seria um grande matemático. Um grande matemático. Porque as coisas estão muito bem encaixadas, né? Se a gente pensar as estações do ano, o dia e a noite, tudo está muito bem encaixado. Então, não podia ter surgido do acaso. Foi algo planejado. Planejado matematicamente. Beleza? Então, gente, chegamos ao final da nossa aula, 10h20. À tarde, a gente se encontra novamente na nossa aula de empreendedorismo. Beleza? Vai ter frequência, não. Estou com problema no link da frequência. Beleza? Um cheiro. Tchau, professor. E até mais tarde. Tchau. Com música, hein? Aproveite seu fim de semana. Tchau. Não, até mais tarde, mulher. Eu não. Beijo.